Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Nesta crise que atualmente vivemos, presumo que posso identificar três fases. Uma fase antes do Covid, uma fase que agora vivemos de pandemia e uma fase pós-coronavírus. Na fase antes Covid, tivemos a crise financeira de 2008, com o problema das dívidas soberanas e, como sabemos, culminou em resgate de vários países, entre os quais Portugal. Foi a fase da austeridade, que ainda hoje é um vocábulo quase maldito. Portugal saiu com enorme esforço das famílias e das empresas do programa de assistência financeira. Recordo, sem recorrer a qualquer programa cautelar, foram tempos muito difíceis e nessa altura a solidariedade europeia titubeou. Também a solidariedade política interna em Portugal entre os grandes partidos nem sempre existiu. É bom que recordemos que foi um governo liderado pelo PSD e pelo CDS que tirou Portugal do charco. Foram cometidos erros, certamente, mas sim, Portugal saiu com a cabeça erguida deste período. A segunda fase é a que estamos a viver. A fase dessa doença provocada por um vírus com uma capacidade de propagação nunca antes vista numa pandemia que encontrou na Europa o seu epicentro. E foi o novo coronavírus que acabou por semear este tempo de paralisia. Nunca vimos tantas cidades em silêncio, nunca vimos tantas pessoas confinadas no seu espaço familiar, nunca vimos um recolher obrigatório na Europa e diria mesmo quase no mundo inteiro. Esta segunda fase ainda marcada pela dor, 60% das mortes são na Europa. O vírus expôs as fragilidades de uma União Europeia que tem muitos membros, mas com pouco tronco e menos cabeça, porque a solidariedade é também uma questão de cabeça. E esta solidariedade conheceu um primeiro passo no acordo que foi obtido no Eurogrupo a 9 de abril. Mas precisamos de mais respostas do Conselho e do Eurogrupo. As centenas de milhares de milhões de euros anunciados por este Eurogrupo são apenas empréstimos, que replicam muitas vezes medidas já anunciadas pela Comissão Europeia. É verdade, as medidas aprovadas acrescentam flexibilidade, engenharia financeira, reafetações, mas não há dinheiro fresco. Por exemplo, o programa SURE já foi anunciado 2 vezes, uma pela Comissão Europeia, outra pelo Eurogrupo, mas o valor do empréstimo é sempre o mesmo. Na resposta à crise, as instituições têm tido, uma resposta, um comportamento interessante. A Comissão Europeia tem sido criativa, o Parlamento Europeu tem sido ambicioso, mas digamos que o Conselho tem tido um comportamento, infelizmente, desastroso. Os chefes de Estado e de Governo tendem a desconfiar uns dos outros, permanecem ainda divididos e tomam decisões tímidas e, por vezes, sempre à última hora. Por isso, as decisões do Conselho contaminam necessariamente o Eurogrupo. Senhor Primeiro-Ministro, sabemos que este é um Conselho Europeu decisivo para o futuro da União Europeia e, sobretudo, para a zona euro. Mais do que nunca, na resposta a esta crise, joga-se o futuro desta nossa Europa. E quem irá responder não são os líderes europeus, porque esses já fizeram um pouco a sua parte. São os líderes nacionais, são os chefes de Estado e de Governo, quando se sentam à volta, agora em teleconferência, da mesa do Conselho Europeu, devem pensar primeiramente no interesse comum europeu. E, portanto, repito, se os acordos falharem, será responsabilidade dos dirigentes nacionais que não estiveram à altura, e não digo que seja o caso do Sr. Primeiro-Ministro, felizmente. Assim, Sr. Primeiro-Ministro, a minha primeira pergunta é a seguinte. Amanhã no Conselho Europeu vai insistir nos coronabonds ou em algum outro mecanismo partilhado de mutualização na dívida contraída por causa do Covid-19, como os Recovery Bonds, agora apoiados pelo Parlamento Europeu?
Ou vamos continuar a ter empréstimos sobre empréstimos, embora já saibamos que não seja esse o seu desejo, nem tampouco do PST, porque todos sabemos o que dá um carrossel de dívidas que, ao contrário do que disse um ex-primeiro-ministro socialista, pagam sempre de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, e a maior parte das vezes também com língua de palmo. Os portugueses podem não saber o que é que de finanças, mas sabem com certeza e muito bem o que é pagar impostos. Segunda pergunta que eu queria colocar ao Sr. Primeiro-Ministro: qual é a posição do Governo sobre os eurobonds federais, pensados pela Comissão Europeia para a retoma a partir do reforço do orçamento comunitário, em que a dívida mutualizada seria gerida não pelos Estados, mas a partir de Bruxelas, porque agora, de repente, apareceram bondes para todos os gostos e feitios. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, pedir só que amanhã, quando estiver no Conselho Europeu, se lembre que precisamos de uma União Europeia com memória, que pense na terceira fase, a da recuperação e da reconstrução, que vai ser uma etapa longa e de vários invernos. Quero concluir, Sr. Deputado. Concluo já, Sr. Presidente. Uma Europa que saiba sair da maior crise das nossas vidas. Uma Europa que saiba escolher não o declínio, mas o renascimento. Muito obrigada, Sr.